É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Você que acompanha essa leitura diária do Evangelho de Mateus. Nós já sabemos que o Evangelho de Mateus é um evangelho que foi escrito, provavelmente, para uma comunidade de cristãos que provém do judaísmo, ou como se dizia no tempo antigo, que provém da circuncisão, que provém da sinagoga. Era um fato que as primeiras comunidades cristãs, elas eram uma mistura de identidades. Tinha gente que vinha do povo de Israel, tinha gente que vinha de fora do povo de Israel, que era visto, chamado pelos judeus, pelos internos da terra de Jesus, como pagãos, como estrangeiros, gente de fora. É certo que a vida na igreja destas pessoas gerava certa tensão. Aliás, os Atos dos Apóstolos nos fala, por exemplo, já de tensão entre os próprios judeus, entre aqueles que eram de Jerusalém e outros que vinham de outras regiões de fora. Gente que tinha saído, tinha entrado em contato com outra cultura, com outra língua, usava essa língua no seu dia a dia. Até os filhos colocavam com nomes estrangeiros, por exemplo, um dos 7, aliás, os 7 diáconos, ou os 7 que nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, todos eles têm nomes gregos, inclusive aquele primeiro dentre esses 7 que se torna um mártir se chama Stefanos, que significa coroa. Então é um nome grego. Assim também até entre os próprios discípulos de Jesus a gente vai vendo gente com nome grego. André, que significa o viril, o másculo. A gente vai encontrar Filipe, que significa o amigo de cavalos. Então é uma comunidade que está vivendo misturas culturais. É muito bom a gente olhar para esses detalhes dentro da Sagrada Escritura. Já os nomes nos dizem muita coisa, dão muitas dicas para a gente. Nós estamos vivendo em um tempo que o povo diz que é de uma certa polarização, de uma certa tensão, de gente que não quer se comunicar com quem é diferente, quer viver reduzido dentro da sua redoma, ou como se diz nos dias de hoje, né, quer viver ali dentro da sua bolha, não escuta notícia nenhuma que vem do lado de fora, não quer entrar em contato com o mundo. Esses cristãos dessa comunidade de Mateus poderiam ter um pouco desse perigo, de não querer se misturar com o mundo. E a pergunta para eles era, como é? Nós que somos do povo de Israel, nós que já temos a Bíblia, que temos os mandamentos de Deus, que temos essa certeza de Deus que falou para os nossos pais, que falou para Moisés. E aí, a gente precisa romper com as tradições da gente, a gente precisa transgredir aquilo que a gente conhece. E aqui eu chamava a atenção para essa palavra, transgressão, transgredir. Você sabe que a palavra trans, o prefixo trans, significa ir além. Lembra que no Brasil a gente tem a famosa estrada transamazônica, que vai além da Amazônia, que passa através da Amazônia, não é? A gente, quando estuda a língua portuguesa, diz que tem os verbos transitivos, não é? Que a ação passa sobre um objeto de uma forma direta ou de uma forma indireta, e assim sucessivamente. Então, de falar de transgressão, a palavra trans significa além. Gress vem da uma palavra latina, gressus, que significa passos. Você conhece a palavra progresso? Gresso significa passo para frente. Regresso, passo para atrás. Transgresso, transgredir, transgressor, significa alguém que dá um passo além. Alguém que dá um passo além. A transgressão, etimologicamente falando, significa isso. Então, quem entra em contato com a Bíblia, não, diz a comunidade de Mateus, não é? Tem que saber dar passos além. Passos além do que está na simples letra, porque São Paulo vai dizer a letra mata, é o Espírito que dá a vida. Então, todos nós que entramos em contato com a Sagrada Escritura, devemos aprender a dar um passo além. Não é isso que Jesus faz? Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus dá um passo além, nos leva a fazer um passo além. Até ele mesmo diz assim, olha, se alguém quer fazer você caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Vá além, transgrida aquilo que ele está querendo de você, vá além e sempre além. Nesse sentido, o cristão é chamado a ser um
transgressor, alguém que sempre vai além daquilo que está vendo, vai além do que está ouvindo, vai além do que está acontecendo, é alguém que deve andar em profundidade, no cerne das questões. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus também dando passos além. Ele faz uma viagem além do seu território. Ele faz uma viagem transterritorial. Uma viagem, nós poderíamos dizer, internacional. É uma viagem não de turista, é uma viagem missionária. Mas o que foi que estava acontecendo com Jesus nós vimos, não é? A morte de João Batista, o perigo de vida que Jesus está correndo, Jesus que foi para o deserto, que saciou a fome do povo, mas que não quis ficar refém desse próprio povo para se tornar um rei deles, vai além e pôs os seus discípulos dentro da barca, forçando-os para ir para outra margem. A outra margem significa sempre ir para a terra estrangeira. Mas, gente, vem cá. Quem parte em missão, quem parte, e todo cristão é chamado assim um missionário, não é? O discípulo deve se tornar um apóstolo, um missionário. Quem vai anunciando, como é que deve se comportar? Ao que é que deve estar atento? Esse evangelho de hoje, essa catequese que o evangelho de Mateus oferece para nós hoje é muito boa. Para nós que precisamos dar passos para além da nossa cultura, para além do momento que a gente está vivendo, passos muito mais profundos na direção daquilo que Jesus quer, que Jesus deseja. Então, quem é catequista, quem é evangelizador, quem ajuda o outro, quer ajudar no crescimento do outro, o que é que deve fazer? A primeira coisa que um missionário deve estar atento, é isso que Jesus, né, ele mesmo, como ele mandou a gente já ouvir no capítulo 10, o discurso missionário, Jesus disse: olha, eu mando vocês para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fiquem aí perdendo tempo no caminho, não vá para a cidade dos samaritanos, ou seja, não entrar em conflito com os inimigos, vão para anunciar o reino de Deus para essas ovelhas perdidas. Jesus tem consciência disso, que ele é mandado para essas ovelhas, mas ele vai também entrando em contato com outras pessoas. E o missionário, daquilo que a gente vai ouvir na palavra de Jesus de hoje, parece que ele deve entender uma coisa. Ele não está indo apenas para poder falar para os outros, para dizer, olha, estou chegando aqui com toda a verdade. A primeira coisa que o missionário deve fazer é olhar em volta, é prestar atenção, é ver e é também ouvir. E ouvindo, perceber o que é que a gente pode fazer aqui, mas dizendo o que foi que Deus já fez aqui. Porque o missionário deve ir, sobretudo, como dizia São João Paulo II, num documento muito bonito sobre a vida missionária da igreja, que era chamada Redemptoris Missio, o missionário vai como um contemplativo da ação de Deus. A gente já tem que perceber aquilo que o Espírito Santo já fez na frente da gente. O que foi que o Espírito Santo já semeou no coração das pessoas. A tarefa nossa é uma tarefa de educação. Sabe o que é que a palavra educação significa? A palavra educação significa trazer para fora. O educador não é aquele que vai incutir algo dentro da pessoa, mas é alguém que vai educere, que vai puxar o que está dentro da pessoa para que venha para o lado de fora. É perceber o que é que já existe ali. O que é que já existe semeado por Deus no coração das pessoas. Aí o missionário não vai com nenhuma pretensão, senão essa de chamar a atenção e mostrar o que Deus já está fazendo, evidenciar a presença de Deus. Isso nos tempos antigos, nos primeiros séculos da igreja, teve um pensador, sobretudo na parte do norte da África, não é? Daquela região de Cartago, ele se chamava Tertuliano. E Tertuliano falava que a igreja deve estar atenta à presença das sementes do verbo. Sperma logikos, as sementes do verbo, as sementes da palavra de Deus que estão já presentes dentro do mundo. Aquilo que de Deus já existe e que a gente não vai para simplesmente semear, mas a gente vai para estar atento a essa semente que já está presente. O que é que a gente vai fazer? Vai regar esta presença de Deus já na semente do seu verbo. Prestar atenção na nossa cultura, ver o que é que de Deus está presente no meio dos nossos jovens, no meio das nossas crianças, dos nossos idosos e fazer vir fora, como o trabalho de uma parteira que ajuda a vida a nascer. Então, eu não posso ajudar uma mulher a dar à luz, a parir, se ela não estiver grávida.
Eu só posso ajudar se ela estiver grávida. Agora, a gente tem que prestar atenção a isso. Essa gravidez que já existe presente no mundo, essa presença fecunda de Deus já presente nos espaços. E aí, poder ajudar as pessoas a darem à luz àquela semente de verbo de Deus que já está presente. O evangelho de hoje, nós começamos a ler o capítulo 14, a partir dos versículos 21. Versículo de 21 a 28 são os versículos que a liturgia nos apresenta no dia de hoje. E aqui diz que naquele tempo Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. De novo aqui esse verbo vale a pena a gente sublinhar, não é? Que Jesus está fazendo uma espécie de retiro. É bom que a gente enfrente a vida da gente como uma espécie de retiro. Aqui também, essa palavra para retirar significa também aqui uma saída estratégica da parte de Jesus. E os retiros na vida da gente deve ser isso mesmo, saída estratégica. A gente de vez em quando tem que ter as saídas estratégicas. Você, a partir de que hora do dia se desliga da internet, por exemplo? Tem que ter uma saída estratégica. O bom seria se 1 ou 2 horas antes de você dormir, você já tivesse se desligado disso para deixar o seu corpo, não é, se desopilar disso. E aqui uma coisa interessante, que os nossos jovens, eles são muito mais hábeis do que nós nesse mundo da internet, disso, daquilo outro. Pois é, e justamente por isso são os que mais se viciam. Então, meu amigo jovem, minha amiga jovem, fica atento para isso. Qual é a hora da sua saída estratégica ou da sua entrada estratégica para que você não fique dependente? Então você que está aqui me acompanhando, né? Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e ontem a gente teve a alegria de celebrar 80 anos da ordenação do nosso primeiro bispo diocesano, Dom Florencio Cisini Vieira. No dia 15 desse mês, a gente vai completar 80 anos que a nossa diocese foi instalada. Estamos em período de festa, as nossas festas jubilares. Então, eu tenho a alegria de meditar com você que essa palavra de Deus. E você pode me ajudar nesse trabalho de evangelização, não é? Fazendo uns passos além. Eu falei da transgressão, né, que significa dar passo além. Então, tá bom, você já ouviu o vídeo, já gostou do vídeo? Então curta o vídeo que você está vendo aqui no meu perfil, mas também na minha página do Facebook, no meu perfil do Facebook, no meu canal lá no YouTube. Curta, comente, mas também encaminhe esses vídeos. Então é uma forma de transgredir a sua comodidade. Não fique só para você. Guarde. Sobretudo hoje eu diria, manda isso para jovens, não é? Para esses jovens, por essa partezinha que eu falei aqui agora, gente jovem, né, que precisa encontrar a saída estratégica, saber se retirar dessa praça que é muito boa para a gente se comunicar, etc., mas que a gente tem que ter cuidado, porque isso às vezes vai criando também certas estruturas viciantes dentro da gente. Então a gente está acompanhando Jesus nesse dia que ele está criando distância com certas coisas que aconteceram, que foram trágicas, que foram dolorosas, não é? Que foi a morte de João Batista, as pessoas querendo fazer de Jesus rei, depois do sucesso do pão que foi repartido. De repente, quando uma coisa dá sucesso pra gente, a gente fica ali. Então, se a gente está tendo sucesso, recebendo muito like na internet, a gente também tem que saber fazer saídas estratégicas para não ficar viciado, porque isso gera certa satisfação interior dentro da gente, que é como certas substâncias que viciam a gente, Então, saída estratégica, esse retiro de Jesus. E a gente que tem que saber retirar. Você faz retiro, você dedica um tempo da sua vida para o silêncio, para ouvir a Deus, para a leitura da palavra de Deus. Você pode introduzir isso, quem sabe uma manhã no mês ou uma tarde, que você procura um lugar mais sereno, mais tranquilo, pega a sua Bíblia, sai, deixa o celular em casa e vai tentar ouvir a voz de Deus que está dentro de você. Prestar atenção também a coisas que estão acontecendo, porque Deus fala não somente através da Bíblia, Deus fala através da realidade. E é isso que a gente vai ver no evangelho de hoje. Jesus vai para uma terra estrangeira. Lá nesse estrangeiro, não é que as pessoas tenham uma Bíblia nessa região por onde Jesus vai, de Tiro e Sidônia. Eles não pertenciam a Israel, eles não tinham sinagoga, não ficavam lendo sábado as escrituras. E aí, como é que Deus faz? Como é que Deus fala com essas pessoas? Jesus também vai e tenta ler ali o sinal de Deus. Porque no tempo de Jesus não é como agora, não é que a gente tem uma Bíblia, sai carregando de um lado para o outro. Não é que os judeus tinham assim, Bíblias na mão. Isso era muito difícil tudo naquele tempo. Então a palavra ficava sobretudo dentro do coração das pessoas. Então Jesus sai com essa palavra no coração dele e lê o mundo e os acontecimentos a partir desta palavra que está dentro do seu coração. Então um retiro a gente pode fazer também assim, contemplando a realidade, vendo o que é que está acontecendo, uma cena do dia que acontece, que a gente volta àquela
aquela cena, pensa nisso, vê o que é que de Deus está ali presente, como é que Deus está falando com a gente nesses acontecimentos. Aí o acontecimento que a gente vê aqui no evangelho de hoje é que uma mulher cananeia, né, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, oi glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Lembra desse canto? Então, a região Canaã era o chamada Terra Prometida, era aquela região para onde foi o povo de Israel. E ali naquela região moravam as pessoas que estavam naquela região, cananeus. Portanto, para o povo de Israel, falar de um cananeu, de uma cananeia, significa falar de gente que para nós é inimiga, como aquele povo que está por ali. Os filisteus, por exemplo, eram os grandes inimigos de Israel. Lembra? Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto. Aí tem outra parte, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. O rei Davi era um pastor de Israel que enfrenta um grande gigante do lado dos filisteus, de alguém que era dessas terras cananeias. E Davi, mesmo pequenininho, com 5 pedrinhas que ele pegou dentro do riacho, ele levou, foi enfrentar um grande gigante. E com uma pedradinha, com um estilingue, ele venceu um grande gigante. Então, esse pessoal dessa região ali, os filisteus, né, tinha esse grande herói. E o rei Davi era um pequeno pastorzinho que desafiou este grande herói deles e o venceu. Então, essa era uma lembrança que o povo de Israel tem, por exemplo, né? Mas os filisteus, o pessoal daquela região também, dali, conhecia essa história, né, desse pequeno pastor vencedor deste grande gigante. Então, Jesus vai lá para essa região. Essa mulher que vem desse povo, que é visto como o povo inimigo, Jesus está numa terra que era considerada a terra dos seus inimigos, e agora, no passado, né, não nesse tempo aqui de Jesus, mas aí agora essa mulher que pertence a esse povo, com todo esse passado histórico, ela começa a gritar: Senhor, filho de Davi. Ela evoca esse passado histórico grandioso de Israel. Então ela é uma mulher que sabe dialogar. Olha a habilidade dessa mulher para falar com Jesus, né? Ela encanta Jesus, puxando lá um antepassado de Jesus, filho de Davi. Filho de Davi, Jesus era dessa família, não é? Pelo que diz a Sagrada Escritura, mas na Bíblia, quando você diz filho de alguém, significa que tem as características desta pessoa. Então ela via em Jesus alguém com essas características de Davi, deste pastor que enfrenta o mal, que vence inimigos. Então essa mulher evoca esse passado brilhante, não é, do povo de Israel, e diz para ele: tem piedade de mim. Não é? Sabe dialogar, traz Jesus para o lado dela, não é? E diz: minha filha está cruelmente atormentada por um demônio, como se fosse esse grande gigante, né? Esse Golias novo. Então agora ela, pertencendo a esse povo que no seu passado é inimigo de Jesus, invoca Jesus, evoca, chama a lembrança de Jesus isso, e pede a ele que agora intervenha contra esse Golias aqui agora, que é diferente. Agora, o que é que aconteceu quando essa mulher diz isso? Jesus também não se deixa dobrar diante de elogios, não é? Essa mulher é habilidosa na comunicação e Jesus é muito mais habilidoso na escuta. Jesus purifica a escuta que ele faz, não é? E aí eu e você, nós temos que ser habilidosos também para saber escutar. Tirar o que é bom de um processo comunicativo, saber escutar com profundidade. Mas Jesus, que não se deixou enredar com o povo que o queria fazê-lo rei, não é agora aqui também que diante dessa mulher simplesmente não é, vai pelo discurso que ela faz. Ele vai olhar mais em profundidade e vai purificar também essa predisposição desta mulher, muito habilidosa na comunicação, sem sombra de dúvida. Aí Jesus não respondeu palavra alguma para aquela mulher. Jesus continuou o seu caminho. Aí os discípulos se aproximaram de Jesus. Lembra que no deserto, quando a multidão estava lá, estava ficando tarde, os discípulos também se aproximaram de Jesus. Manda esse povo embora para eles comprarem a comida deles. Os discípulos, nós, discípulos, né, temos sempre essa coisa de querer que os outros resolvam seus problemas, de que a gente quer se liberar dos outros, se libertar de problemas
problemas. Essa é uma tendência minha, essa é uma tendência sua. A gente não quer saber de problema, a gente quer a tranquilidade da gente. E aquela mulher estava correndo ali atrás de Jesus com esses gritos. Eles estavam se sentindo constrangidos, estavam se sentindo um pouco envergonhados com aquela situação. E aí Jesus, que já tinha mandado, a gente viu no capítulo 10, os discípulos em missão, dizendo que eles fossem para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus que está numa terra estrangeira, mas ele não queria chegar ali como quem está vindo missionar, não é? Ele diz assim: eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa era a convicção missionária de Jesus, essa é a convicção da igreja missionária nesse primeiro momento. A igreja se abre para um mandato universal depois da ressurreição de Jesus. Mas olha, o que é que a experiência vai aqui mostrar? Olha a tensão que existe na comunidade de Mateus. Como é? A gente se abre para a gente estrangeira, para os que são de fora, ou a gente fica só com as ovelhas perdidas da casa de Israel? Era isso que lembravam alguns das comunidades. E outros estão aqui agora na dúvida. Como é? A gente se abre para esses que vêm do paganismo, para essas pessoas estrangeiras ou não? Você já sabe a resposta. A resposta é que você e eu, nós estamos aqui, porque a comunidade se abriu para os estrangeiros, para quem não era judeu, para quem era de fora. E por isso a igreja se define como católica, ou seja, universal. Ela não ficou um fenômeno restrito a Israel. A mulher, ouvida aquela resposta de Jesus, ela vem e se prostrou diante de Jesus. Lembra que no Evangelho de Mateus, os magos que vêm do Oriente, também eles vêm e se prostram, trazendo os presentes para Jesus? Olha aí, já desde o início do nascimento de Jesus, quando Jesus nasce, aquela estrela aparece, esses estrangeiros se deixam tocar por essa presença de Jesus. Se deixam tocar por esses sinais externos. Vêm e se prostram em adoração. Jesus, que estava ameaçado de morte pelos seus lá, ele vem para o lado de cá, atravessou, ameaçado de morte já. E aqui ele é acolhido por esta mulher que se inclina diante dele e, inclinada diante dele, ela começa a implorar. É a abertura do coração. Então Jesus se comove, não é? Com esse gesto dessa mulher, se deixa tocar por tudo isso. Mas olha a palavra de Jesus. Ela diz: Senhor, socorre-me. É a mesma palavra que Pedro disse ontem, na verdade, que a gente ouviu no Evangelho. Ele estava se afogando, socorre-me. E Jesus agarrou na mão. São judeus pedindo o socorro de Jesus. Pedro interpreta essa fé que vem de dentro de Israel. Agora é uma estrangeira que está dizendo a mesma coisa. Salva-me, socorre-me, dizendo a mesma coisa. Então, sejamos gente que é judaica ou gente pagã, todos nós temos necessidade do socorro de Deus. Meu Padre Zezinho que diz, não é? Pensamos diferentes, sofremos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Não é? Choramos os mesmos ais, todo mundo sofre, né? Aquilo que a gente diz, depois dessa partezinha da pele que é a melanina, quando a gente tira, por debaixo está tudo igual, somos todos iguais. Não é? A carne tem a mesma coloração e todos temos o mesmo sangue correndo na veia, todos choramos lágrimas quentes, não é? O sofrimento, não é? Que um padece e todos padecem. Então essa comunidade que dentro de si tem o grito de Pedro e acolhe também esse grito dos estrangeiros. Agora Jesus responde para ela de acordo com a mentalidade que era presente nos judeus. Isso aqui é a palavra de Jesus interpretando o sentimento dessa comunidade, que é a comunidade de Mateus. Ele diz assim: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Cachorrinhos era a forma como os judeus se referiam a quem era pagão, a quem vinha do paganismo, a quem era estrangeiro. Gente, mas olha para uma coisa aqui. Essa mulher é uma mulher hábil na sua comunicação. Ela é hábil no falar, a gente viu, né? Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, essa habilidade de evocar a história, etc. A gente tem que saber como pedir, né? Minha mãe diz assim que um bom pedir faz um bom dar. E eu sempre disse para ela, maninha, não é assim não. Um bom pedir faz até um mal dar. Se você sabe pedir direito, de repente você consegue. Então, essa mulher, ela sabe pedir. Mas essa mulher, para mim, ela tem uma outra característica, que é saber escutar.
e ela vai além daquilo que ela escuta, ela transgride a escuta. Eu disse o que significa a palavra transgressão, né? Dá passos além. Essa mulher transgrediu aquilo que ela escutou, ou seja, ela reinterpretou, ela dá um significado novo àquilo que ela ouve. Olha como ela responde para Jesus. Ela insistiu, ela é insistente, ela diz: é verdade, Senhor. Não entra em desacordo com Jesus. Olha a habilidade de comunicação. Então, se a gente quer romper as bolhas, romper as redomas de comunicação, as barreiras de comunicação, a gente precisa ter sempre esse ato de benevolência na escuta, de bem na escuta, de não entrar logo num desacordo com quem fala com a gente, de escutar o que ele diz e diz, como dizem os italianos, de girare la frittata, de virar o lado, de ver o que é que está por trás. Ela diz: é verdade, Senhor. Continua falando na linguagem de Jesus, mas os cachorrinhos usam a mesma figura que Jesus usou, agora para tirar um benefício para ela. Jesus tinha usado aquela expressão para se fechar. Né? Era a comunidade de Mateus que, querendo se fechar, não é, usava esse argumento. Ela usa o mesmo argumento para que esta comunidade se abra, para que Jesus se abra. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus, que tinha partido o pão, vocês lembram quanto foi juntado de migalha? 12 cestos. 12 cestos daquela migalha. No santuário ficavam sempre 12 pães, não é, da propiciação diante de Deus. Aqui Jesus tem mais do que 12 pães, da fartura que Jesus fez. São 12 cestos de tudo aquilo que sobrou, de tudo aquilo que era migalha. Portanto, todas as migalhas, se elas são juntas, elas podem produzir muito, pode gerar abundância. Aquele que pode ser uma migalha de tempo, uma moedinha que você vai juntando. Você vai juntando 1 centavo hoje, 1 centavo amanhã. No fim você tem muito, não é? Então, uma gotinha de água aqui, uma gotinha de água ali, enche um oceano. Então, a vida é feita dessas pequenas partículas. Esse meu corpo que está aqui é feito de células. As células são feitas de átomos, de quarks, disso, daquilo. São partículas miudinhas, mas que depois formam a beleza de todo o universo. Tudo feito de pequenas partículas. Ontem a gente celebrava o perdão de Assis, a porciúncula, que significa uma pequena porção, uma igrejinha pequenininha dentro de uma igreja. A vida é feita assim, de pequenas porções, de pequenas parcelas. Então essa mulher aqui ajuda a gente a compreender isso, entrar nas coisas pequenas, o valor de migalhas. Então ela entrou ali naquela conversa de Jesus e diz: os cães também comem das migalhas, não precisa me dar o pão inteiro não, basta uma migalhazinha. Então diante disso Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Aliás, a fé grande não é de quem está querendo coisas grandes. A fé grande é descobrir o valor das migalhas, de coisas pequenas. Olha o que é que Jesus depois vai dizer, né? Se a fé for pequenininha como um grãozinho de mostarda, ele é capaz de dizer para esse monte: sai daqui, vai para o lado de lá. Diz para essa moreira: te arranca daqui, vai te plantar no meio do mar. Olha, a fé pequena gera coisas grandes. Então, a fé grande é a fé que enxerga o valor de pequenas coisas, de pequenos gestos, de pequenas atitudes. E essa mulher foi assim. Ela disse: eu não vou desistir aqui diante disso. Eu sei quem é este homem que está aqui diante de mim. E Jesus disse: grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E daquele momento, sua filha ficou curada. Alguém escrevendo sobre Santa Bernadette, que era uma menina muito simples, né, que recebeu a visita e a visão de Nossa Senhora de Lourdes, em Lourdes, né, que se declara como a Imaculada, falando sobre Bernadette e a simplicidade dela, dizia assim: para quem tem fé, argumentos não são necessários. Para quem não tem fé, nenhum argumento é suficiente. De que lado da história é que você quer estar? Do lado de quem não tem argumento que te convença? Ou do lado daqueles que não precisam de argumento algum porque já têm a fé? A fé é essa confiança profunda em Deus. É dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu acredito. Acredito nas possibilidades, acredito naquilo que meus olhos não são capazes de enxergar. A fé é certeza de coisa que a gente nem sequer vê.
Não é? Como eu dizia que o meu corpo está aqui formado de pequenas partículas que a gente não enxerga, ou você, ou o meu, assim, não é? As células e os átomos são coisas pequenininhas, a gente não vê essas realidades. Ninguém nunca viu um átomo. O povo, a gente é até capaz de dividir um átomo, mas o átomo mesmo ninguém enxerga. Você vê a ação do átomo, o efeito da presença de um átomo. Mas aqui um átomo, toma, mostra, leva para casa. Não, ele está presente dentro da matéria, faz com que a matéria seja matéria, mas é coisa que ninguém vê. É realidade que não se vê. Se vê o efeito. Assim também a fé. Da fé a gente vê o efeito na vida. E o efeito da fé daquele que crê em Deus é que a gente se transforma segundo Deus. Como essa mulher que se transforma o seu discurso, porque é um coração que está aberto. Ela era uma pagã, ela não tinha a Bíblia na mão, ela não professava a religião de Israel. A grandeza do coração de Jesus que reconhece nesta mulher, não é, a presença de Deus já agindo na vida dela. Então a gente, na medida que se une a Deus pela fé, a gente vai se divinizando, vai se tornando como Deus. Como você pega uma barra de ferro pesada, fria, etc. Mas se coloca a barra de ferro no fogo, o que é que vai acontecer? Ela vai se aquecendo e chega ao ponto dela ficar incandescente. Quando a gente deixa o ferro no fogo por muito tempo, depois o ferro fica em brasa, ele se transforma. Assim também a nossa união com Deus pela fé nos transforma naquilo que é o próprio Deus. Nos faz seus filhos e suas filhas. Então que no dia de hoje a gente possa viver dessa forma a fé. Dirijamos-nos ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te damos graças por este teu olhar que tu divides conosco no dia de hoje, um olhar que vai para além de todas as limitações de uma cultura, de um povo. Obrigado porque tu nos ensinas a escutar, obrigado por essa mulher que soube te escutar, que soube se dirigir a ti com uma grande habilidade de saber falar, mas sobretudo com uma habilidade de saber escutar e fazer da sua escuta também um benefício para a sua própria vida. É isso que faz possível a fé. Dá-nos essa fé que sabe escutar, que sabe ver, que sabe enxergar. Uma fé que nos faz ser transgressores, dar passos para além daquela estrada que a gente está acostumado a pisar, a bater sempre por ela. Ajuda-nos, Senhor, com a tua graça e com o teu amor. Ouvi, Senhor, a minha prece, chegue até vós a minha oração. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Quero fazer chegar aqui um abraço grande a vocês que estão me acompanhando no dia de hoje. Netcor, um abraço grande, bom dia para ti. Lisa Camata, buongiorno, Lisa. Bom dia, Dinea Flores, um abraço para você, para Daci Sampaio também. Tia Bela, Maria Belarmina aqui acompanhando a gente. Daci está dizendo, uau, consegui! Rimo o dia todo, paz e bem, sua bênção. Muito bem, bênção para você. Vani Brito, um abraço também para você. Aline, você está aqui hoje, que maravilha, conseguiu. Flores, tá bom, gente querida. E olha, você que vai chegar aqui vai ver essa live depois, então encaminha para quem você vê que precisa encaminhar, mas comente. Eu disse a você que é muito importante o seu comentário, curtir, like. Lisa, sai, faz um clique, joia, depois aqui da live. Lisa está aqui dizendo obrigado pelas suas palavras que iluminam o nosso dia. Gente, Lisa, vocês não queiram saber, Lisa é italiana, e Lisa, vocês estão vendo aqui, está escrevendo em português, eu tenho uma grande alegria de ter transmitido um pouco da língua portuguesa. Minha primeira aluna italiana de língua portuguesa, hoje lê, fala bem a língua portuguesa. É o meu orgulho também aqui. Lisa, um abraço grande para você. Deixei o português na cabeça de alguém aqui na Itália. Então é uma alegria dividir com vocês essa live. Então comenta, curte, e que assim a gente vai espalhando essa boa mentalidade pelo mundo afora, no exemplo dessa mulher cananeia que a gente encontra no Evangelho de hoje. Fiquem com Deus.